Muito boa noite a todos. É com muita alegria, satisfação mesmo, que nós damos início a mais uma live do estudo do Livro dos Espíritos. A pergunta de hoje é de número 814. A live é de número 153. E essa live ela tem um oferecimento da União Espírita Allan Kardec, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, a Lei de Igualdade, de 803 a 824. O capítulo é o 9, Provas de Riquezas e de Misérias. Hoje é 27 de novembro de 2025. A nossa live acontece às 19 horas, todas as quinta-feiras, né, aqui, horário de Mato Grosso do Sul. Lá onde o meu irmão está, o fuso horário já é 1 hora a mais, né? É 20 horas agora. O endereço da nossa casa aqui em Dourados fica na Rua Iviema, 5.565. São todos muito bem-vindos, é um prazer, uma alegria recebê-los na nossa sala. E, como é de praxe, nós vamos fazer uma prece pedindo a Deus, a Jesus, que nos ampare, que a gente possa ter conhecimento, facilidade para a nossa vida tornar-se mais leve, mais suave, né? E quando a gente sabe por que a gente está pagando uma conta, por que a gente está passando por uma prova, é muito bom demais. Não tem preço que paga, né? E a dívida fica mais leve, o fardo fica mais leve para a gente carregar. Mestre amado Jesus, que a sua bênção caia sobre nós nesta noite maravilhosa. Que o estudo do Livro dos Espíritos venha a nos aproximar cada vez mais da verdade, do conhecimento, da paz, da alegria, da fraternidade. Que o Senhor abençoe, Senhor, nós que vamos participar da live e vamos estudar junto com o Odilon. E que o Odilon, meu querido irmão, possa abrir a sua mente, ter facilidade para ordenar para nós o estudo da noite de hoje. Muita paz, que Jesus nos abençoe e que os bons espíritos nos acompanhem do começo ao fim. Que assim seja. Imediatamente passamos para o Odilon Dutra da Silva. Boa noite a todos. Boa noite, João Dalmolin. Agora sim. Muito bem, vamos lá então. Nós estamos na pergunta 814, como disse Orlando, as provas da riqueza e da miséria. E esse é o capítulo da Lei de Igualdade, né? Parte terceira, capítulo 9. Lei de Igualdade. Desigualdade das riquezas, a prova da riqueza e da miséria, que é hoje, né? Muito bem. E aí está a nossa pergunta do dia, a primeira pergunta desse título. Quem que pode começar? Eu posso? Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros Deus concedeu a miséria? Para experimentar cada pessoa de uma maneira diferente. Além do mais, como vocês sabem, essas provações são escolhidas pelos próprios espíritos, e nisso, muitas vezes, eles fracassam. Essa pergunta aí, ela
segue um estilo de apresentação da vontade de Deus, assim como se, naquela visão meio tradicional, Deus faz tudo, interfere em tudo, e no caso aí dá riqueza e poder a uns e dá miséria a outros, né? E a gente sabe que tudo isso acontece conforme uma necessidade, conforme um resultado que a gente precisa de tudo que a gente vem vivendo, de tudo que a gente vem escolhendo nas nossas existências. E aí, se uma pessoa não espírita pega uma pergunta dessas isolada, vai pensar horrores do espiritismo, né? Vai pensar, poxa, mas eles pensam que Deus é assim, tão parcial, né? Deus dá privilégios a uns, dá coisas boas a uns e castiga a outros, porque dá riquezas e poder e dá miséria para pessoas diferentes. E Deus quer experimentar as pessoas de forma diferente. Então, Deus ele está ali brincando com as pessoas, fazendo experiências com elas. Poderia uma pessoa não espírita olhar e dizer isso, né, em cima dessa pergunta isolada. Nós sabemos que as pessoas elas vão tendo experiências consequentes, necessariamente consequentes das experiências anteriores. No caso das vidas anteriores, né, das vivências anteriores, e que Deus concede a uns nessa oportunidade, a cada um nessa oportunidade um tipo de experiência. Mas nas muitas oportunidades que nós temos, vamos tendo vários tipos de experiência. E com certeza vamos ter mais experiências daquelas que são mais necessárias ou mais apropriadas, mais adequadas para o desenvolvimento das qualidades que nós precisamos desenvolver. Eu também entendo assim, algumas questões do Livro dos Espíritos e outras obras, elas dão às vezes um entendimento que aqueles espíritos, as pessoas que estão na doutrina espírita há mais tempo, né, tem um entendimento mais ampliado, mas quem chega pela primeira vez e vê a pergunta e o próprio início da resposta, realmente ele dá a impressão, né, daquele Deus tradicional, né, das igrejas, né? Aquele Deus cheio de vontades, privilégios, né, e essas questões todas. Realmente, talvez nessas questões assim deveria ter alguma nota, né? Modificar o texto, acho que não convém, né? Porque daí você está adulterando, mas colocar uma nota abaixo dando uma explicação um pouco melhor. Logo no segundo parágrafo, né, ele fala, né, as pessoas que escolhem, né, os espíritos que escolhem, mas ainda assim a coisa não fica bem explicada, realmente. Se a pessoa pegar essa pergunta assim, isoladamente, realmente fica difícil para entender. Quem não tem a doutrina espírita há mais tempo, né? E aí, mais alguém? O próprio John Dalmolin? Essa questão 814, ela é interessante, assim, para a gente, igual vocês já estão questionando, né? Porque quando a gente fala Deus deu a riqueza e o poder a uns e a outros deu a miséria, a gente fica questionando, até quando a gente fala, muitas vezes a gente fala
de pagar, de cada um pagar pelo que fez anteriormente. Pagar, como se fosse uma dívida que Deus vai cobrar, como se Deus fosse vingar. Olha, você fez isso, agora eu vou te punir e você vai sofrer sim, né? A gente às vezes tem muita ideia assim quando se fala de quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? A lei de causa e efeito. Se a gente não pensar bem, a gente leva por esse lado, né? Que a gente faz o mal e Deus nos pune. Agora, quando esse final aqui, ele fala, além do mais, como vocês sabem, as provações são escolhidas pelos próprios espíritos. E nisso, muitas vezes, eles fracassam. Agora, há uma grande necessidade das diferenças mesmo. Porque para nós termos experiência, para nós chegarmos, caminharmos com experiência, nós precisamos passar por vários lados, né? Imagina bem se nós vivêssemos as milhares de encarnações só no poder, só com riqueza. Ou se nós passássemos milhares de encarnações só com pobreza, né? Se nós passássemos milhares de encarnações só sendo homem, ou só sendo mulher, por exemplo. Se nós, qual o aprendizado maior que nós iríamos ter? Então a gente ia trabalhar naquele contexto, apenas naquele contexto, nossa evolução. Agora, as experiências variadas é que ajudam no nosso crescimento em todos os campos, né? Então, nós vamos caminhando, nós vamos ter em cada encarnação, nós pegamos uma experiência, sempre a gente comenta aqui, então, se a pessoa errou muito no campo do poder, né? Então, outra encarnação, ele próprio vai pedir, olha, eu não quero ter poder agora, eu quero sentir um pouquinho da dificuldade de não ter poder para aprender. Quer dizer, para aprender. Não é sentido que Deus está vingando. Aí ele usou o poder, agora eu vou vingar dele e vou colocar ele sem nenhum poder. Ele usou muito dinheiro, agora eu vou colocar ele em miséria. Então, nós entendemos, aprendemos isso, que não é bem assim. Então, cada um escolhe as suas provações de forma aquilo que ele precisa passar. Então, se ele precisa passar pela prova da pobreza, ele vai querer passar para ele pegar a experiência daquele campo, né? Só isso. Essa terceira parte aí eu não comentei nada, mas ela até tá uma linguagem assim, para mim um pouco estranha, né? Além do mais, diz assim, Deus concede. Deus concede, só que são os espíritos que escolhem. É isso que disse, né? Deus concede, quer dizer, Deus permite que uns sejam ricos e poderosos e outros miseráveis. Mas são os espíritos que escolhem, né? São escolhidos pelos próprios espíritos, escolhem sabendo que isso é útil, mesmo que muitas vezes vão fracassar no proveito, na vivência dessas experiências, vão cair nas ciladas, digamos assim, que essa experiência material contém, né, nos convites, de certa forma, contém, para não aproveitar bem essa experiência. Acho que a sequência das questões vai detalhar tudo isso. Muito bem. Vamos para a próxima? Vamos lá? 815. Quem que faz essa? Pode ser eu, pode ser seu Maurício. Pode ser eu mesmo. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da miséria ou da riqueza? Essa é interessante, né, da riqueza. Tanto uma quanto a outra. A miséria provoca queixa contra a previdência. A riqueza incita a todos aos excessos.
Que coisa, né? Para o materialista, a riqueza não é prova, não, né? É a bênção de Deus. Mas é prova, né? Porque é para ver o que você vai fazer com aquele montante de recursos que Deus te deu. Que, que utilidade que você vai... Porque vai, lógico, quando fala aqui em riqueza é excesso, né? É excesso. A gente tem que ter o suficiente para poder viver só. Não precisa mais do que isso. Mas a gente quer mais, 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 mais. Tanto é que a maioria de nós está toda semana lá fazendo a sua fezinha na loteria, né? É isso. E que alguém quiser comentar mais... O que eu achei, assim, uma coisa um pouco chocante é que já na pergunta tem uma afirmação de que as experiências aqui na Terra são terríveis. Terríveis em que sentido será, né? Terríveis. E aí ele pergunta, qual que é mais terrível? Eu falo, olha, nem dá para dizer. Tanto uma quanto a outra são terríveis. É porque tem gente que é pobre, passa miséria, mas ele está rindo, sorrindo, cantando, brincando. Você não vê tristeza nele nunca, né? Pergunta para ele, tá tudo bem, graças a Deus, não tem nada errado, não, tá tudo certo. E tem outros que é rico e estão reclamando. Meu Deus, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, né? Os que não reclamam são Então, soberbos, são... Então, aí vai depender também muito da situação, como você encarar as duas provas. Então, esses terríveis aí... Eu ainda preferia ficar com a riqueza, né? Esse Não sei, o André tinha uma palavra, como é que ele fala? A gente não pode mascarar, né? Usar máscara, né? Eu quero ser pobre, quero ser pobre. É nada, a gente quer ter as coisas, né? Então, me parece que essa palavra terrível, que foi que mexeu comigo aí, ela está no sentido dos convites, das tentações que as situações trazem em si, né? Estão contidos nas duas situações, os convites ao desânimo, os convites a não acreditar na providência divina, os convites a acreditar na diferença, da diferença dos homens, entre os homens, né? Acreditar que os homens são diferentes, que uns nascem já com méritos e outros nascem já amaldiçoados ou nascem azarados, né? Ou acreditar na sorte, né? Tudo isso. E, naturalmente, todas as pessoas procuram uma vida mais confortável. E aí apostam em algumas coisas, como o Orlando disse, que podem eventualmente tornar esta vida muito confortável do ponto de vista da satisfação de necessidades ou interesses materiais. Pode tornar a vida muito confortável. Ou seja, eu escolhi, vi que era bom para mim, como disse na questão anterior, uma vida de miséria, uma vida de pobreza, uma vida de poucos recursos. E aí depois, no meio do caminho, eu começo a pedir, insistir com Deus, insistir que eu quero uma vida de conforto, uma vida de prazer, uma vida, né, tão diferente, e posso até conseguir, por uma loteria, por alguma coisa assim, né, posso até conseguir, porque não lembro onde eu estava lendo essa semana, que é num livro aqui, acho que até no Sinal Verde,
que a gente pede, a gente insiste tanto em muitas coisas, que Deus acaba concedendo para a gente sentir o resultado. Essa questão. Achei interessante quando o pastor Orlando falou que a gente, aqui ninguém quer ser pobre. Então, se a gente fosse escolher agora, depois nós estamos encarnados, todos nós queríamos uma vida financeiramente equilibrada. Todos nós queríamos, né? Mas por isso que é interessante, quando nós estamos no plano espiritual, nós temos uma visão maior da nossa necessidade de progresso. Aí lá a gente pede, né? Olha, eu quero vir e ter uma vida mais difícil, né? Eu não quero ter dinheiro, muito dinheiro, eu quero ter bem pouco dinheiro, passar por algumas privações, etc. Porque sabe que a gente está precisando devido aprendizado, mas nós já falamos antes, né? Então, se a pessoa pede a miséria, é porque no passado ele já não soube viver com a riqueza, ele teve muita dificuldade com a riqueza, ele foi avarento, ele usou muito mal a riqueza, e como ele quer aprender, ele fala, não, nessa agora eu quero ser pobre, né? Quer passar por algumas privações. Mas aí, quanto à questão de ser terrível, né? Ou seja, a ideia talvez ser qual que é mais difícil, né? Acho que a ideia que ele quer colocar, qual que é mais difícil, né? A prova da miséria ou a prova da riqueza? Então ele fala tanto uma quanto a outra. Mas se for analisar, se a gente sempre analisa as dificuldades que a gente tem com o uso, né, do poder, porque a riqueza nos dá poder. E ela incita mais o orgulho. Como o orgulho é dos piores vícios que há na humanidade, no espírito humano, e a riqueza ela incita, né, o orgulho. Então parece-me no meu, isso eu acho que a prova da riqueza ela é mais perigosa. Não é que seja difícil, não é mais difícil, né? O que é difícil? Qual é difícil? Uma ou outra, qual que é mais difícil? Talvez a prova da riqueza ela seja mais perigosa da gente falhar. Ela talvez propicia mais caminhos para falha, o que leva muitos espíritos lá no plano espiritual a escolher a pobreza, que ele acha que ele tem mais facilidade de vencer. É verdade. O seu Maurício falou uma grande verdade aí. A riqueza, ela é mais difícil mesmo. Porque você tem poder, né? O dinheiro dá poder, né? E aí, se você não souber trabalhar com ele, conviver com ele, você pode fazer muita besteira. Né, João? Aí a conclusão dos espíritos foi que as duas são perigosas, as duas são difíceis. Eu acho que essas são outras palavras para dizer o que é o terríveis, né? Terrível experiência. E eu acho que a gente não tem muito elemento no momento para analisar os perigos da pobreza. O que a pobreza vai trazer de responsabilidade? Porque a gente pensa que sendo pobre é quase como ser uma vítima e sendo rico é como estar com a faca e o queijo na mão. Então, o rico pode assumir muitas responsabilidades, dependendo de como ele usa isso, e o pobre já não tem muito como. Mas eu acredito que o pobre tem muito, sim, como usar de formas muito diferentes a sua pobreza. E talvez não, eu até acredito assim, pela proporção que existe de experiências na pobreza comparada com as experiências na riqueza, as experiências da pobreza, elas têm talvez mais, trazem talvez mais oportunidades, mais condições de desenvolver-se, de elevar-se, especialmente de adquirir, de conquistar aquelas virtudes que Jesus ensinou no Sermão do Monte,
quando ele ensinou várias virtudes que são difíceis para os ricos, mas não são menos difíceis para os pobres. Se torna, às vezes, até mais difíceis para os pobres, né? Porque o pobre ele tem que experimentar muito mais a humilhação, ser pisado, ser, muitas vezes, discriminado, né? Ser avaliado, passar por experiências de quem está embaixo, de quem se sente realmente embaixo e impotente para inverter a situação. Então, aí, vem muita coisa do que Jesus disse, como possibilidade, né? Como oportunidade de não resistir ao mal, de ser brando, de ser pacífico, de fazer o bem pelo seu opositor, pelo seu adversário, por aquele que lhe faz o mal. Enfim, a gente pode ir discorrendo aí todas as virtudes ensinadas por Jesus, especialmente no Sermão do Monte. Acho que o Maurício teve um probleminha lá, que ele saiu fora. Ele vai retornar daqui a pouco. Então, a gente... São Maurício lembrou bem, né, que a visão do espírito ela é um pouco melhor do que a visão do encarnado, né? A alma encarnada, né? Então, tem até um livro, acho que é No Nosso Lar, né, que um espírito que está encarnado, ainda bebê, né, ele se manifesta lá no plano espiritual, junto à família que está lá no plano espiritual, que já desencarnou. E em dado momento ele fala bem assim: ore muito por mim, para que eu não tenha facilidades. Né? As facilidades são muito tentadoras, né, para fazer a coisa. Agora, a gente do ponto de vista encarnado, a gente vê muito a questão dos atos exteriores, né, os efeitos exteriores de uma prova e da outra. Né? E às vezes você pode ver uma pessoa que passa por privações, por dificuldades, e às vezes ela nem aparenta que ela é revoltada e tudo mais, né? Mas internamente às vezes está um vulcão ali, né? Revoltada e tal, e contrariada contra Deus, né? Tem alguns que os efeitos são evidentes, né? A pessoa o tempo todo de mau humor, o tempo todo bravo com tudo e com todos, mas tem alguns que encobrem isso aí. Então, a gente sempre é lembrado nos estudos que o que importa mesmo é o que está dentro da gente, né? As mudanças interiores. É para isso que nós estamos aqui, né? Para a gente mudar a forma de sentir, de pensar, de encarar a vida. E nessa situação, né, as duas provas, né, o espírito aqui, ele diz que são difíceis, né? São terríveis, como diz aqui, né? Por isso quer dizer que põe medo, né? Põe medo, ela é assustadora, são provas difíceis. E também depende do espírito, né? Tem espírito que a prova da riqueza é mais difícil, tem para outros que a prova da pobreza que é mais difícil. Né? Depende também do que ele, no nível, né, que ele está naquela situação, né? Cada um foi dado o livre-arbítrio lá no início e cada um seguiu o seu caminho. Então nós temos caminhadas diferentes. Somos únicos, né? Cada um de nós tem uma experiência única. E esse desenvolvimento também é diferente. Aptidões, como nós já vimos, né, em outras situações aí, né? As aptidões são bem diversas. Ok? Para a próxima, mais comentários? De alguma forma, a prova da riqueza, de alguma forma, ela pode ser experimentada por todos, porque é difícil ter pessoa que em algum momento não tem algo de sobra, não tem algo que ela não vai necessitar naquele momento ou por um certo período, e ela nem sabe se vai fazer falta para ela um dia. E aí
vem a prova do que é que eu faço com isso. É para muitos de nós o chamado supérfluo, né? Que está em outro. Acho que está por aí para frente. O supérfluo. É que a gente tem, não precisa daquilo, mas o que é que a gente faz com aquilo? A gente, com a desculpa de ser previdente, a gente vai guardar. Vai guardar, não, vou fazer uma poupança, eu tenho que pensar na minha segurança, no meu futuro, não sei o quê. E somos pessoas, digamos assim, não somos pessoas muito egoístas, não somos pessoas muito avarentas, mas vamos pensar na segurança pelo lado material. É um padrão assim muito generalizado. Pensar na segurança pelo lado material. Então eu nunca penso na segurança porque eu estou vivendo uma situação provacional de poucos recursos e aí eu preciso sentir isso, eu preciso perceber como, com isso, eu sei confiar em Deus, nos bons espíritos, eu sei confiar de que eu vou saber enfrentar a minha doença se ela precisar aparecer, se ela vier. Não, eu vou confiar na minha poupança, porque a minha poupança vai me dar uma garantia, porque se vier uma tempestade, destelhar a casa, porque se vier uma doença e precisar do dinheiro, porque isso, porque aquilo. Então, eu acho que é uma forma de experimentar, de alguma forma, em alguma proporção, a riqueza. Muito bem. Vamos para frente? 816. Essa é um pouco mais longa, que tem o comentário de Allan Kardec também. Sou eu? São Maurício. Querendo participar. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Então, se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e ele jamais acredita possuir o bastante para si mesmo. Então, essa pergunta e a resposta ela dá um mas, né? Dá uma diversidade aí, porque ele fala que a pergunta se é o rico é sujeito a maiores tentações, lógico, né? Sim. Mas também não dispõe, de outro lado, de meios, né? De mais meios de fazer o bem? Também. Por que não, né? Mas isso não garante nada, possui meios. Mas será que faz? Né? Por isso que aí vem a resposta do espírito, né? Mas é justamente o que nem sempre faz. Então se torna egoísta, orgulhoso, insociável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e ele jamais acredita possuir bastante para si mesmo. Então, essa questão de ter possibilidade. Tem. Inclusive, muitas vezes as pessoas ficam condenando os ricos, né? Tem muita gente que acha que o rico não tem chance com Deus, porque o rico, ele é um cara já condenado praticamente por ser rico. E é claro que a riqueza é apenas uma etapa da vida, né? Então, a pessoa vem com a prova de riqueza, depois, posteriormente, ele pode pedir a da pobreza e assim por diante, e vai alternando. Comentário de Allan Kardec. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias, olha, grandes e escorregadias como
a miséria. Porque quanto mais mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir. E tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos bens, aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à miséria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa, essa só lembrando dessa parábola, né? Que muitas vezes as pessoas é, têm várias interpretações, que na verdade em vez de ser um camelo, seria um cabo, né? Feito do pelo do camelo. Jesus comparou isso. Tem aquela questão, outras formas de entender a parábola, mas se nós formos analisar, parece, pelo que os espíritos falam, que eu já vi algumas interpretações, que quanto nós nos sentimos ricos, que está falando rico daquele que se sente superior. Porque o rico, quando ele tem muito dinheiro, mas ele não se prende àquilo, ele não é rico. Nós tem muitos casos de pessoas de espíritos mais evoluídos que vêm à Terra com bastante riqueza, mas ele não se prende à riqueza. Ele trabalha aquilo para auxiliar o desenvolvimento, para empregar, fazer uma empresa, empregar pessoas, né? E faz um bom trabalho de riqueza. E essa pessoa não seria considerado rico, porque ele não está apegado àquilo. Então, o rico seria aquele bem apegado às coisas materiais. Então, quando nós estivermos apegados às coisas materiais, isso realmente é um entrave para nós caminharmos na direção do reino de Deus. Então, nesse caso, seria impossível mesmo essa caminhada em direção ao reino de Deus, enquanto nós estivermos presos aos bens materiais. Então, o desprendimento dos bens materiais é que nos proporciona essa caminhada em direção a Deus. Só isso. O dinheiro, para a maioria das pessoas, é tentação. Agora, não é condenável quando a pessoa sabe usar, né? As facilidades, né, que a riqueza proporciona sempre é um risco, né? E, a pessoa que tem mais condições, às vezes ela é levada à ganância, né? A querer sempre mais, mais, em detrimento do outro. Isso é meio complicado mesmo, né? Essa questão. As tentações são muito grandes. E a gente olhando também hoje, né? Até comparando, né, a minha infância, adolescência com a infância que meus filhos têm, né? Naquela época que eu estava lá, eu imaginava assim, ó, meus filhos vão estar nessa condição, falar, eles vão ser ricos. Né? E não é rico, mas a questão é que eles têm muito mais facilidades do que eu tive, né, na época. E isso ajuda, né? Essas dificuldades ajudam a nos moldar, né? As facilidades parece que elas são mesmo tentadoras, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente faz um monte de besteira.
Por isso que o Cristo disse que a prova da riqueza é difícil, né? Comparando aí o camelo aí. E é difícil mesmo. Tem essa 266, que ela também fala sobre a escolha das provas. Escolha das provas, que ela diz. Não sei se eu coloquei ela aqui, deixa eu ver. Ué, não está querendo ir por quê? Agora sim. 816. Aí, 266, ó. O senhor quer ler ela, seu Maurício? Eu acho que precisa. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Resposta: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e entra e outra passa a ser a sua maneira de pensar. É o que nós já comentamos antes, né? Sobre isso, né? Então, a dificuldade, igual que até que repetindo, nós falamos aqui, que o Orlando falou assim, que hoje, se a gente quiser, ninguém quer ser pobre. Então, nós estamos aqui encarnado, todo mundo quer ter uma vida financeira bem equilibrada. Se for pedir, qual pessoa fala, não, eu quero passar dificuldade, eu quero ter dificuldade em comprar meu alimento. Então, ninguém quer agora, né? Mas por que nós pedimos isso? Porque lá no mundo espiritual, nós tínhamos uma visão mais amplificada e sabíamos o que é melhor para nós, né? É isso. Para frente? Ou querem comentar? Não, acho que está mais ou menos, né? 817. Aí nós vamos mudar de título. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Esse título aí é bom a gente também nos colocar, né, na época que Kardec, né, também, 1857, a questão dos direitos do homem e da mulher era bem diferente, né? Nós já avançamos bastante nesse campo também. Aí vem a 817. São iguais, eu. Primeiro. Seria a minha essa. Hã? Acho que seria a minha essa aí. Então tá. Pela ordem. Já podia ter seguido aí o baile, mas não tem problema. São iguais perante Deus o homem e a mulher? E têm os mesmos direitos? Deus, não. Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, se eles têm o mesmo direito, se são iguais, o espírito questiona. Deus não deu aos dois a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? É só isso a pergunta, Dilon? Ela é bem curtinha. É só isso a pergunta, né? É só essa pergunta. Então, em resumo, está dizendo, pelo menos no meu entender, que Deus deu as mesmas condições, apenas com algumas diferenças, né, que às vezes são biológicas, mas que a gente também vê aí diferenças emocionais, diferenças psíquicas, né, entre o homem e a mulher. E essa igualdade perante Deus, eu acho que o que quis responder é que sim, perante Deus são iguais. Mas aí o que é ser igual perante Deus, né? Seria ter as mesmas oportunidades. Nós acabamos de ver que o homem pode reencarnar miserável ou rico e poderoso. E são iguais perante Deus? São iguais perante Deus, porque eles têm as mesmas oportunidades. Em outro momento vão ter as oportunidades
da outra face, do outro tipo de experiência. Assim como o homem e a mulher, né, que a gente sabe hoje pela psicologia, a gente sabe que estão em experiências que os sentimentos são um tanto diferentes, que as sensações que se tem com relação à vida, com relação à força, com relação ao poder, com relação a uma série de coisas, são diferentes psiquicamente, mas tem uma importância essa diferença. E cada um, na medida que sentir a necessidade, sentir que é oportuno, poderá ter a experiência no outro sexo, já que aí está falando de homem e mulher. É muito bem colocada a questão, né, das diferenças sociais, né, que também entra na mesma situação, né, que você colocou aí. Então, o que nos torna comum uma outra é o livre-arbítrio, né, que é a inteligência para o bem e do mal e a faculdade de progredir, né? Mas somos todos, né, temos todos oportunidades, né, semelhante de avançar. Por isso temos os mesmos direitos, homem e mulher. Cai naquela mesma questão, né? Que antigamente a pessoa que era rico acreditava que era privilégio, né? O escravo, os deuses não gostam dele, gostam mais de nós, por isso nós somos ricos, né? Os romanos lá dizia, né? Inclusive atribuía a Júpiter, né? Júpiter dá privilégio. Tem até um romance espírito que ilustra isso aí. Nós somos merecedores dos privilégios porque Deus assim quis. Então essa pergunta ela cai nisso aí também, né? Deus não dá privilégio, né? Nós temos aptidões. E também é interessante, porque a gente não vai poder usar desculpa que o outro, enfim, o outro cresceu, se distanciou em evolução, porque ele foi rico, porque ele foi pobre, porque ele foi homem, ou porque ele foi mulher, ou porque ele teve doenças, ou porque teve saúde, né? Porque todos temos todas essas oportunidades, todos esses recursos estão disponíveis e são utilizados por todos, inclusive quando alguém está numa dessas situações e a gente está em situação oposta, a gente também está vivenciando, a gente está vivenciando indiretamente, está avaliando, está buscando sentir como é que está buscando saber como se faz quando se está na outra posição. Um dia, conversando na comunidade, com o povo ali da comunidade, uma senhora perguntou: por que Deus deixa uns serem tão ricos, terem tudo, e serem poderosos, e outros terem nada? É uma das coisas que eu lembro que eu respondi para ela, para a gente saber como que a gente é, quando a gente tem essa oportunidade de ser rico. E a gente já pensar muito, será que a gente vai ser assim? A gente consegue se modificar observando a experiência do outro, já se preparar para o dia que eu for rico, eu ser diferente? Eu simplesmente estou olhando como é que eu vou ser o dia que eu for rico, quando chegar a minha vez de ser rico. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certas religiões? Olha aí, ó. Regiões. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Nossa, é tudo que eu falei. Antecipei a minha fala. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens, moralmente, poucos adiantados, a força faz o direito. Não tenha dúvida.
é atraso, o machismo é atraso. A pessoa tem que entender que nós somos iguais. Para nós, os espíritos, ainda muito mais, porque a gente sabe que a vida continua do lado de lá, e do lado de lá não existe esse negócio. Você pode, como disse o seu Maurício, a gente pode nascer mulher também. Então, e como disse o Dilon também, né, eu falei lá os países muçulmanos, porque lá a mulher é privada de tudo, né? Mas aqui também tem, não tenha dúvida. Tem homens aí que a mulher para ele é objeto. É muito triste. É, João? É nessa, Maurício. Sim, eu estava observando aqui, nos planetas mais atrasados, como tanto nos planetas primitivos, como até agora na Terra ainda estava predominando o mal, né? Os homens são mais duros, prevalece a força física, porque a mulher não é fraca, mas fisicamente, se for analisar assim, é claro que tem mulher mais forte do que alguns homens, né? Mas se fosse na sua maioria, fisicamente, o homem tem mais força, né? E essa força do homem primitivo faz predominar. Então, quem é o mais importante no mundo primitivo? Os mais fortes. Os mais fortes fisicamente sobrepõem aos mais fracos. Como a mulher, em média, tem menos força física, ela foi subjugada, né? Por isso que fala que do predomínio, que essa questão de algumas regiões, a mulher moralmente é tida como inferior. De onde vem isso? Significa que do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem com essa força física, né? Aí vai ter o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. E agora, quando o planeta já vai crescendo, a força física já não é mais importante. Aí vem a força da inteligência que a mulher tem, do mesmo jeito que todos nós somos espíritos, na verdade, não existe, o espírito não tem feminino e masculino, o espírito é espírito, né? Ele reencarna feminino ou reencarna masculino, então a inteligência nossa é a mesma, tanto feminino como masculino. Aí, como, como nós, quando a gente chega numa evolução melhor, um pouquinho evoluídos, a gente começa a perceber que isso não tem sentido, né? A diferença. Aí passa a mulher a ter o mesmo valor, né? Os valores que o homem. É claro que dentro da nossa sociedade, a gente sabe que tem coisas que fica mais propício para o homem, porque ele tem mais força física, outras coisas são mais propícias à mulher, porque ela tem mais estabilidade emocional, talvez, que o homem. Então vai variando as. Por isso as profissões ainda tem as profissões que elas são mais masculinas. E isso é problema? De maneira alguma. E tem as profissões que são mais femininas, também não há problema, porque de acordo com a reencarnação de cada um, também as aptidões vão colocando de acordo com o seu corpo físico, mas de forma que todos tenham os mesmos valores perante Deus e perante a espiritualidade superior. Muito bem. Alguém mais? Nosso tempo está acabando. Tá acabando. Eu estava aqui tentando refletir uma questão aí, mas não está fácil chegar à conclusão. Parece que com o desenvolvimento da tecnologia, a mulher, de certa forma, se igualou ao homem na questão da força de agressão, da força de, por exemplo, de causar lesões, né? Uma mulher com uma lança, uma mulher com uma arma, com um instrumento, perante um homem que esteja sem isso, ela é mais forte.
ela é mais forte, ela pode dominar, ela pode matar, né? E com o próprio uso da inteligência dela, que a gente reconhece, que ela tem a mesma inteligência do homem, se não mais, nós ficamos com essa pergunta: por que que a mulher, de certa forma, se submete a esses abusos da força do homem, né? Esse predomínio injusto? De alguma forma ela se submete. Talvez aí tenha uma análise muito profunda para fazer, né? A respeito de sentimentos, a respeito de escolhas, a respeito de submissões, de resignação, de uma até do desenvolvimento dessas qualidades, desses valores, né? Dessas aptidões humanas, que talvez a experiência de ser mãe, né, a experiência feminina, facilite a mulher avançar mais rápido. Porque ela querendo, ela faz como faz hoje, né, mata os homens. Muitos homens são mortos. Só é muito badalada essa questão da fragilidade da mulher, porque é maior o número de mulheres que são mortas por homens, mas tem muitos homens também mortos por mulheres, né, agredidos, tal. Só que é lógico que se for travar uma luta física, é muito provável que o homem vai vencer. Então, atualmente acontece mesmo isso, mas antigamente nem isso aconteceria. Então, a gente vem, graças a Deus, vem mudando, né? O nosso mundo está caminhando para um mundo de regeneração, né? Então, está melhorando bastante nesse sentido, mas a gente fala, inclusive, quando o Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, foi há 100 e poucos anos atrás, né? Então, naquela época, Nossa Senhora, a mulher era pior do que hoje. Agora, tem casos, né? Toda regra tem exceção, né? Não tenha dúvida. Muito bem. Encerramos por aqui? Nós vamos Encerramos. comentar ainda sobre mulher ainda na próxima, que ainda tem mais algumas questões pela frente, né? Para falar sobre a questão da mulher e do homem. Tem algumas questões. Então tá por conta dos senhores aí. Vou pedir para o João fazer o encerramento para nós, viu, João? Certo. Mais uma live realizada. A gente procurou aqui usar o nosso raciocínio, usar o nosso bom senso para tentar interpretar, compreender, partilhar nossa compreensão. E com certeza tivemos aqui o amparo da espiritualidade, que nos transmitiu, buscou nos transmitir as melhores ideias. E quando isso não aconteceu, naturalmente, pela nossa limitação, na capacidade de receber, e talvez pela diferença nossa ainda de compreensão, falta de elevação na nossa compreensão, no nosso sentimento e no nosso raciocínio. Então a gente só tem a agradecer essa espiritualidade maravilhosa, agradecer a cada um que está aqui na live e rogar a Deus, rogar ao mais alto, rogar aos nossos benfeitores, especialmente nossos mentores, e continuem trabalhando conosco, por nós,
nos ajudando, nos convidando, nos desafiando a seguirmos com eles nos estudos que vamos fazendo, nas nossas noites, nas atividades de elevação que podemos fazer na prática e nos estudos, que também são práticas de elevação durante o nosso sono. E que assim a gente possa continuar com essa disposição, com essa decisão, com essa persistência de buscar um aprofundamento da nossa compreensão. Que o nosso final de semana, nossa semana, até a próxima live, seja de bênção, de paz e de luz. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, São Maurício, João, Dilon. Gratidão. Vocês fazem a diferença, Obrigado, viu? gente. Nós que agradecemos. Obrigado a todos. Obrigado. Maninho, Paz. nós se vemos.